Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é @poly_demudo_oliveira. Polly do Oliveira, me acompanhem lá no Instagram também, tá bom? E é isso, amores. Como vocês viram aí na descrição desse vídeo, nós vamos conversar hoje, nós vamos papear e mais uma vez sobre cirurgia bariátrica. Especificamente, hoje eu vou falar com vocês sobre como foi que eu consegui as minhas cirurgias reparadoras, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem interesse nesse assunto, fez bariátrica ou pretende fazer ou tá correndo atrás de reparadoras, fique nesse vídeo. Mas se você já é um inscrito aqui do canal e segue a minha rotina de morar sozinha, como dona de casa, os meus vlogs, os meus vídeos, as minhas receitinhas, continua aqui também, porque são tudo meus amigos, tá bom? Então é isso. Gostando ou não, fica aqui pra me assistir. Deixa um like, deixa um comentário. E é isso. Sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. Então vamos lá, amores. Eu anotei aqui na minha agendinha guerreira, velha guerreira, umas coisas aqui, porque senão, gente, eu acabo me perdendo, porque é muita coisa na minha cabeça, entendeu? Então acaba que eu anotei, mas só mesmo pra eu ter uma referência. Então vocês vão me ver aqui, ó. Tô com a caneta, com a agendinha na mão, é porque eu vou ficar olhando aqui pra ver se eu consigo seguir um padrão aqui nesse vídeo, tá bom? Então vocês relevem aí e é isso. Então vamos lá. No último vídeo que eu falei sobre cirurgia bariátrica, eu comentei com vocês. Tem dois vídeos aqui, na verdade, no canal falando sobre cirurgias bariátricas, né? E hoje eu vim falar pra vocês como é que foi o meu processo, né? O meu caminho pra poder conseguir aqui as cirurgias reparadoras. Então vamos lá. Fiz a cirurgia quando eu estava no meu peso ideal. Não vou falar aqui quanto tempo foi que eu levei pra perder, né? Pra eliminar os pesos que eu precisava pra estar no meu peso ideal, pra então fazer as reparadoras. Eu não sei qual o processo, quantos meses exatos eu demorei pra atingir a minha meta, né? A meta do meu peso ideal. Mas aí, gente, eu atingi, perdi 50 quilos ao todo, e aí vem a fase das cirurgias reparadoras. Beleza. Sabendo eu já, orientada, eu lia muito a respeito, gosto muito de ler, já falei isso aqui uns 59 mil vezes, eu já sabia, gente, que os planos de saúde não liberam cirurgias reparadoras, apenas uma, pelo menos aqui em Belo Horizonte é assim, tá? Porque eu sei que tem outros estados e que há um tempo atrás liberavam até outras reparadoras. Porém, não sei como funciona, estou falando como é o processo aqui em BH, como foi o meu processo individual. Então, eu já sabia que o plano não liberaria outras cirurgias senão o abdômen. Minha barriga era avental, eu tinha muito excesso de pele. Assim que eu atingi a meta, procurei uma médica, ela fez a minha abdominoplastia, a doutora Rejane Maia, lá no Hospital Life Center, eu operei, fiz a abdominoplastia em janeiro de 2019. Tudo certo, vai eu caçar minhas outras reparadoras, né? Porque, como eu expliquei, falei no outro vídeo, eu precisava fazer peito, sonhava em fazer pernas e também braço, que é inclusive a única que eu não fiz até agora, tá, gente? E braço, eu tô filmando aqui o desodorante no meu braço, então, ó, que eu acabei de tomar banho, vocês estão vendo aí que meu cabelo tá até molhado, né? Pois é. E braço, que foi a única que eu ainda não fiz, tá? Então vamos por parte. Fiz a abdominoplastia. E aí eu descobri, né? Eu já sabia que eu teria que entrar na justiça para conseguir as outras reparadoras, gente. Só através de eliminar que os planos liberam. Ou então, se você tiver muito din-din na conta, muita graninha, muito dinheiro, você vai lá e paga particular. O que é, né? Um absurdo. Cirurgia plástica não é nada barato, nós sabemos disso. Porém, eu não teria condição nunca de fazer uma cirurgia particular. Minha realidade. E aí, eu pesquisando com alguns advogados e tal, fui em algumas indicações, enfim. Cheguei até a doutora, uma advogada, uma amiga minha me indicou a advogada dela, doutora Isa, maravilhosa, gente. Inclusive ela fez bariátrica também e as reparadoras. Enfim, me indicou, eu acabei optando por fazer com ela, por entrar com o processo com ela, né? Ela pegou minha causa, ela cobrou um valor que ela dividia em até 10 vezes pra mim, né? É bem assim... É ótimo, né, gente? Que às vezes a gente não tem dinheiro nem pra pagar o advogado à vista. É normalmente uma base, pode variar de R$2.000 a R$3.000. É o valor médio aqui em Belo Horizonte que um advogado cobra para poder entrar com a sua causa na justiça. Só que nesse caso, a doutora Isa dividia pra mim em até 10 vezes, tá? Beleza. Contratei, ela entrou com o processo. E aí vem uma saga, gente. Uma saga, tá?
Ela pede uma série de documentação, a sua documentação, ok? Documentação referente ao plano de saúde, boletos, comprovante, xerox, documentação, gente, que todo processo vai pedir. Isso é normal, tudo bem. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, que em alguns advogados que eu fui, eu lembro que a primeira advogada que eu fui lá no escritório dela, ela falou assim que precisava até de fotos da gente nua, mostrando mesmo o excesso de pele e tal. Tem gente que até faz uma posição para ficar mais feio ainda e provar que você realmente precisa daquelas cirurgias. Isso foi numa outra advogada que eu fui, tá, gente? E assim, no meu caso eu não precisava nem fazer esforço, né, gente? Que era nítido. Minha barriga no caso não, porque a barriga eu já tinha feito. Mas o meu peito era muito caído, eu fazia assim, ó. Eu puxava a pelanca, assim, ó, real. Era muito excesso de pele. Então eu não precisava nem fazer esforço para mostrar que eu realmente precisava daquelas cirurgias. No caso do meu processo com a Isa, não precisou nem de fotos. O meu processo, ela entrou, eu não tive que tirar nenhuma foto, ela não pediu nada, gente. Só me pediu a documentação necessária e o que eles exigem lá para poder eles entrarem com o processo. As negativas do plano. E como é que funciona isso, gente? É uma saga, é uma dificuldade tão grande isso. É a dificuldade que a maioria encontra. Perdão, gente. Perdão, gente. Acabei de tomar banho e meu olho tá irritado, tá? Relevem. E aí, gente, o que acontece? Eles pedem a negativa do plano. O que é a negativa? A negativa é a seguinte, você vai lá, procura o cirurgião plástico e fala, doutor, eu tô precisando fazer cirurgia reparadora. E aí, pela lógica, o médico ia entrar com aquele pedido das reparadoras, o plano iria negar, e esse documento negando as cirurgias é o que a advogada precisa para entrar com o processo. Porém, eis aí a maior dificuldade de quem corre atrás das reparadoras pela justiça. Por que, amores, que eu tô falando isso? Porque a gente aqui, pelo menos, né, no meu caso, do meu plano de saúde, procurei vários cirurgiões plásticos. Quando eu chegava, os cirurgiões que atendiam pelo meu plano, obviamente. Chegava lá, gente, o cirurgião virava e falava assim, não tem como dar pedido para sua cirurgia não, porque nós não temos o código. Simples assim. Falava que não havia um código, gente, para poder solicitar a cirurgia reparadora. Mas aí eu descobri, né, que na verdade os planos de saúde falam para os médicos não liberarem esse acesso. Como que não existe um código? Sendo que todo procedimento cirúrgico tem um código. Existe um código, mas os médicos, eles se negam a fazer o pedido das cirurgias pra gente. E foi aí que a minha advogada me instruiu e eu fiz assim, gente, eu segui criteriosamente, passo a passo do que ela me falou. E na época, ela falou pra mim assim, Polly, você vai precisar das negativas, mas os médicos não vão dar, porque eles são instruídos a não darem as negativas pra gente. Beleza, você vai no cirurgião tal e você vai pedir, ele vai negar. Só que aí você vai chegar lá na hora e vai falar assim, tudo bem, doutor, então faça pra mim um laudo, escreva um laudo detalhado, onde você vai descrever nesse laudo quais são as reparadoras que eu preciso. Mesmo que você não entre com o pedido, já que o sistema não libera essa senha, esse número de autorização, enfim, essa bênção desse código aí que é necessário. Segundo o que eles falam, né? Beleza. Fui no médico, não vou falar o nome dele aqui não, tá, gente? Um amorzinho, inclusive. Fui lá, cheguei lá, tirei a roupa, ele me avaliou, viu que realmente eu precisava das reparadoras. Falei, ei, doutor, vamos fazer ele? Ah, mas é que não tem um código. Veio com a mesma conversa. Falei, tudo bem. Então eu preciso que o senhor faça pra mim um laudo, escreve, falando quais são as reparadoras que eu preciso. E assim ele fez. Gente, ele pegou um laudo, tem que ser assinado, carimbado, obviamente, e ele escreveu que eu precisaria de cirurgia nos seios. E detalhe, desde essa primeira consulta eu já nem quis prótese, porque eu já tinha estabelecido na minha cabeça que eu não queria silicone. Então eu falei, doutor, eu tenho um sonho só de fazer a mastopexia sem prótese mesmo, só tirar o excesso de pele, levantar e tal. E cruroplastia, que cruroplastia, gente, é a cirurgia das pernas, tá? Das coxas. Tem gente que fala que é coxoplastia, enfim, é cruroplastia o nome correto, mas é a cirurgia de tirar as pelancas das pernas. E aí eu solicitei essa e solicitei também braços. Eu não sei, gente, se criteriosamente tem o limite de 3 cirurgias ou não, mas até então eram as que eu precisava. E aí, pedi para ele descrever tudo para mim, assim ele fez. Fez um laudo falando assim, a paciente poliana, tal idade, passou pela bariátrica.
e ela necessita dessas cirurgias e tal, tal, tal. Fez tudo certinho, o que eu fiz? Seguindo a orientação da minha advogada, eu levei toda a documentação, esse papel especificamente, levei só esse papel, esse laudo que o médico fez pra mim, no setor administrativo do meu plano de saúde. Não é hospital, não é nada, é só um setor que trata tudo que é burocrático. Tem uma unidade aqui em Belo Horizonte. Fui eu lá nesse endereço, chegando lá toda linda, maravilhosa, falei pra menina assim, eu preciso prescrever esse laudo aqui, porque eu preciso das negativas do plano, porque vocês não têm um código, então eu preciso que vocês prescrevam esse laudo pra mim, porque eu sei que o plano vai negar as cirurgias, né? Mas eu preciso prescrever e eu preciso das negativas e eu quero elas em mãos. Desse jeito, gente, juro pra vocês que eu falei assim. E a moça, né, com a cara assim pra mim, falou, tudo bem, só que pode demorar, tá? Eu falei, não tem problema, eu tenho tempo, eu espero. Gente, sentei lá, cruzei as pernas e fiquei linda esperando. Aí ela foi, digitou lá, entrando, tipo, prescrever. Essa é a palavra certa. Não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que foi isso que a minha advogada falou, foi isso que eu fui lá e fiz. Esperei, gente. Aí a moça virou e falou assim, olha, tava bem vazio lá, na verdade. Ela virou e falou assim, olha, você pode aguardar a resposta por e-mail ou por telefone. Eu falei, tudo bem, eu quero a resposta por e-mail e por telefone. Só que eu também quero ela em mãos, eu quero que você imprima esse documento pra mim e eu estou aqui esperando. Assim, pedido. Falei, tudo bem, obrigada. Fui embora pra casa, linda e ansiosa, que sou, que sempre fui. Não sempre, mas que eu era. E que sou mais ainda hoje. E, amores, eu juro pra vocês que eu sentei lá, não sei quanto tempo eu fiquei não, que eu já nem me lembro mais. Mas eu sentei lá e esperei a documentação em mãos. Enrolaram, fizeram hora. Esperei, peguei meu papelzinho, meu documento e falei, pode encaminhar por e-mail também pra mim, por favor, que eu estou esperando chegar aqui no meu e-mail também. Mas eu esperei, peguei o papel em mãos. Aí, a própria negativa, gente, ela já solicita através daquele laudo, ela prescreve em forma de pedido médico e na mesma hora os planos negam essa cirurgia. Essa é a tal da negativa que a gente tanto corre atrás e que a gente tem tanta dificuldade de conseguir. E aí, gente, eu sentei lá linda, fiquei esperando, aguardando a documentação. E aí eu recebi a negativa do plano. Vem lá falando a solicitação que você fez da cruroplastia, mastopexia, papapá, e braço e tal. Negado, as 3 negadas. Só que eu já sabia, peguei minha documentação, falei muito obrigada. Saí de lá linda com a documentação que eu tanto precisava. Já saí de lá mandando WhatsApp pra minha advogada, né? Falei, doutora Isa, consegui, tá aqui o papel, ela me encaminha, Poli. Já mandei tudo pra ela poder entrar com o processo. Gente, essa é a parte mais difícil pra nós, porque é algo que a gente precisa fazer, o resto o advogado faz. Porém, essa documentação é muito difícil, eles dificultam muito. Por isso que é interessante você procurar um advogado, que ele vai te instruir certinho os passos que você precisa dar. Eu não sabia nunca que eu precisava pegar um laudo, prescrever ele e que o plano, né, conseguiria entrar através daquele documento com pedido de cirurgia. Porém, como eu segui a orientação da advogada, deu tudo muito certo. E aí, amores, pesquisando aqui nos meus documentos online, né, que tudo, gente, fica registrado no meu celular e tal, tudo eu deixo gravado. Eu tava olhando aqui a data que ela entrou com o meu processo na justiça, eu já tô até cuspindo aqui, ó. Ela entrou com o meu processo, gente, na justiça dia 15 de maio de 2019. Eu fiz abdominoplastia em janeiro, quando foi em maio eu já estava entrando com o processo para conseguir as reparadoras. E aí eu esperei alguns meses, e aí a médica falando, pô, toma aqui o número do seu acesso, já entramos, agora vamos aguardar, ver como é que funciona. E ela foi me acompanhando, me orientando, me falando como é que estava o processo. E eu assim, gente, descansei no Senhor, fiquei bem tranquila. Eu sabia que no meu caso, por ser pós-bariátrica, era um direito meu. E é muito difícil quem entra com o processo para conseguir as reparadoras perder. Acontece? Já aconteceu? Sim. Acompanho grupos, né, pelo Facebook, pelas redes sociais, já vi pessoas perdendo o caso. Porém, é muito difícil perder. Da proporção que eu vejo, é como se 5% das referências, né, que eu tive, das histórias que eu compartilhei nos grupos, apenas uma proporção muito baixa de pessoas que não conseguiram as cirurgias, mesmo através da justiça, tá?
Então o número das pessoas que conseguem ganhar é muito grande. E eu tinha aquilo na minha cabeça, no meu coração, eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza dentro de mim. Então vamos lá. Eu entrei com o processo no mês de maio, né? E quando foi, gente, alguns meses depois, a advogada me liga falando assim, me mandou uma mensagem no WhatsApp, me ligou falando assim, Poli, saiu o seu processo. Em primeira instância, o juiz decidiu que você tem direito das reparadoras e ele liberou as suas cirurgias. E aí eu dei um pulo, um grito de felicidade, né, gente? Imagina a alegria da pessoa aqui. Sabendo eu de outras histórias também que eu vi acontecer durante esse processo. Porque, em primeira instância, o juiz te dá a causa e, de imediato, a Unimed te liga e ela mesma agenda com você uma consulta com um cirurgião plástico. Só que os cirurgiões deles, eles têm que de imediato liberar e já marcar uma consulta para você. Porém, eu falei, né, eu já sabia como é que era o processo, e eu falei que eu não ia operar com o primeiro cirurgião que a Unimed me indicasse. Eu queria um cirurgião que tivesse referência, eu queria ter contato de meninas que já fizeram, tem que ter referência de médico, gente. Não caia nessa, não vá no primeiro médico que você, que o plano te indicou, se você não se sente seguro, se você não tem uma indicação dele, não faça. Procure indicações, isso é muito importante. Eu já tinha isso dentro da minha cabeça também. Falei, não vou operar com o primeiro médico que eles me derem lá de opção. Só que Deus é tão maravilhoso na minha vida, assim, em todos os sentidos, em tudo que Ele faz, que na hora que a Unimed me ligou, a menina, de primeira, gente, fala que Deus é perfeito mesmo. Ela me ligou e falou assim, agendamos aqui pra você uma consulta com um cirurgião plástico chamado... Não falou o nome não. Eu falei, sim, tudo bem. Mas eu quero passar por um outro cirurgião, que eu sei que ele faz as cirurgias por liminar, e eu tenho referências dele, e eu tenho aqui o nome dele, eu gostaria que você agendasse com ele também. Aí ela falou assim, não, tudo bem, ele faz sim por liminar, vamos agendar. Aí do nada, gente, de curiosidade, eu falei assim, mas qual que é o médico que vocês disponibilizaram aí pra mim? Aí ela virou e falou assim, Dr. Gustavo Saliba. E, gente, Deus é tão bom que eu já conheci o Dr. Gustavo Saliba. Eu já tinha visto um monte de meninas que já haviam operado com ele. E aí a Unimed me marca a primeira consulta justamente com ele. Aí na hora eu respirei e falei, não, pode deixar agendado que eu quero passar pelo Dr. Gustavo, sim. Pode marcar. Só que eu marquei com o médico que eu queria e com o Dr. Gustavo. Marquei com os dois, em dias diferentes. Porém, gente, por isso que eu falo que foi a mão de Deus. Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que eu fui na consulta e eu me apaixonei pelo Dr. Gustavo Saliba. Pensa aí no médico, assim, maravilhoso, um amor de pessoa, um excelente cirurgião. Vi meninas que operaram com ele, assim, nota 1000. E aí eu amei. Aí até fui depois na consulta com outro médico que eu já tinha referência também, porém eu optei passar, né, nas mãos do Dr. Gustavo Saliba. Foi aí, gente, que ele me pediu uma série de exames, conversou comigo, me examinou. E aí, quando foi no dia 12 de março de 2020, eu estava fazendo a minha primeira cirurgia reparadora por liminar, que foi a mastopexia, tá? Só que antes disso, eu quero abrir um parênteses aqui, que é o seguinte, o que acontece? Se você entrou com um processo, o juiz vai lá e te dá em primeira instância, o processo não pode parar. Você tem que ir lá fazer seus exames e fazer tudo como se você já fosse operar, mesmo que o plano recorreu. O juiz, ele ordena que o processo continue. Aí minha advogada me orientou, falou, Poli, nós ganhamos em primeira instância, a Unimed recorreu. Pode ser que o juiz volte atrás, mas o que você vai fazer? Vai fazer os seus exames, se você conseguir operar até a segunda decisão do juiz, você opera e pronto. Por isso que eu quero abrir um parênteses aqui, gente, que eu já vi casos de meninas no hospital, por Deus do céu que isso é verdade. Meninas assim, aguardando para entrar pro bloco cirúrgico e conseguiram travar a cirurgia. Parece mentira um negócio desse. Agora você imagina, eu tenho uma amiga, ela não é amiga íntima, é uma colega, ela é amiga de um amigo meu, que ela fez cirurgia bariátrica, entrou com o processo e no dia da cirurgia dela, ela estava no hospital, aguardando para dar entrada para fazer a cirurgia, a Unimed conseguiu barrar a cirurgia dela. Ela chorou uma vida, ficou frustrada, a advogada falou, calma. Ela conseguiu depois, em segunda instância, o juiz decidiu que a causa era dela, que ela podia operar sim, mas no último dia, no dia da cirurgia dela, o plano conseguiu barrar a cirurgia. E é o que a gente tem medo, né? Tipo, eu vou me preparar, vai que no dia ou alguns dias antes, né? É muito frustrante pra gente que tem essa espera, mas pode acontecer.
Então, assim, eu estava convicta na minha cabeça de que tinha o tempo certo, que é o tempo de Deus, e que ia dar tudo certo. Eu estava muito tranquila, gente, em relação a isso. E acabou que no final realmente deu. O juiz, em segunda instância, determinou que a causa era minha mesmo, que eu podia fazer as minhas cirurgias. Eu ganhei o processo. Aleluia e glória a Deus. Então, eu operei as mamas no dia 12/3/2020. E aí, gente, passou o tempo, foi quando veio a pandemia. E aí eu tive que esperar para poder fazer as minhas pernas, né? Que foi a cirurgia, a cruroplastia. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente faz uma cirurgia plástica, uma cirurgia reparadora, tem um intervalo médio de 3 meses de uma cirurgia para outra. Como eu operei em março, abril, maio, junho, mais ou menos em julho, eu poderia já ter feito a minha cruroplastia. Porém, não fiz porque nós estávamos em pandemia. E foi uma época que o hospital deu uma segurada, deu uma travada nas cirurgias eletivas. Aí eu tive que esperar o hospital voltar a liberar a cirurgia. Para então, quando foi no mês de outubro de 2020, foi quando eu fiz a cirurgia das pernas. Aí fiz a cruro, tive até um probleminha, né? Enfim, um probleminha que eu tive, mas graças a Deus consegui corrigi-lo. E assim estou. Estou eu aqui, gente, eu falei pra vocês aí no meio do vídeo que eu não fiz ainda os braços. Mas eu não fiz justamente por conta da pandemia. Eu já estou 100% recuperada da cirurgia das pernas. Porém, aqui em BH tá tudo parado. Não estão liberando esse tipo de cirurgia, só cirurgia de urgência. A gente sabe que por causa, né, da pandemia, os hospitais estão lotados, então tem que esperar. Senão eu já teria, inclusive, até feito a minha cirurgia do braço, tá bom? E é isso. Eu acredito que não tem mais nada pra falar. Essa foi a grande questão, gente, que as pessoas ficam receosas em entrar na justiça. Tem muita gente que tem medo de pagar o advogado, entrar com o processo e perder a causa. Pode acontecer? Não vou mentir. Como eu falei, é uma proporção muito baixa, sim, mas pode acontecer. Já vi casos de pessoas que contrataram advogado, entraram na justiça e perderam a causa, tá? Mas o número de pessoas que eu vi isso acontecer foi muito, muito baixo mesmo, muito baixo. A maioria das pessoas tem o direito da cirurgia. Eu sei que qualquer outra pessoa que queira fazer uma cirurgia plástica, quero fazer uma cirurgia plástica, nenhum plano vai cobrir. Só que no caso de um paciente pós-bariátrico, quem teve uma perda de peso muito grande e fica excesso de pele, essas cirurgias, gente, não são consideradas cirurgias estéticas, e sim reparatórias. É uma reparação, tá? Então é por isso que o paciente pós-bariátrico tem o direito das reparadoras. Então você tem que olhar direitinho, vai no advogado que você tenha referência de alguém que, né, que você conheça, que você tem uma referência e procure os seus direitos, tá? E foi esse assim o caminho que eu tive, o caminho que eu percorri. E digo mais pra vocês, eu quero abrir um parênteses aqui nesse vídeo, porque, gente, eu tive uma surpresa assim gigante nessa questão minha das cirurgias reparadoras, o processo, o plano de saúde, que foi os danos morais. Muita gente nem sabe disso, eu nunca comentei com ninguém, mas eu quero, através desse vídeo, contar um pequeno testemunho para vocês de que, assim, eu falo que tudo é a mão de Deus e realmente, mais uma vez, foi. A minha advogada, quando ela entrou com o meu processo na justiça, ela entrou com o pedido das reparadoras e ela entrou também com danos morais. Só que, gente, no meu coração, a única coisa que eu queria, diante de Deus, eu faço pra vocês assim, de coração aberto, eu só queria as minhas reparadoras. Era tudo que eu queria, mais nada. Na minha cabeça, eu nem cogitei a hipótese de ganhar danos morais. De verdade. Só que eu sabia que a advogada ia entrar também. Na minha cabeça, eu sabia que não ia dar em nada, mas eu tinha no meu coração que as reparadoras seriam minhas por direito. E assim foi feito. Porém, teve um dia, gente, que eu tava passando por um perrengue muito grande, né, uns probleminhas pessoais e tal, de dívida mesmo. Eu tive lá no meu trabalho um problema onde eu ganhava um valor, aí a gente caiu o meu salário, assim, bruscamente. Eu perdi, assim, eu ganhava um valor e simplesmente passei a ganhar um outro valor muito inferior, que me prejudicou em todos os sentidos da minha vida. E isso, assim, arrebentou comigo. Eu não tava nem dormindo direito, eu sofro com ansiedade, e aí eu tava muito preocupada. Pra vocês terem ideia, o trem foi tão assim, mas tão assim, que a CMI cortou minha luz. Foi virando uma bola de neve, aquela confusão, minha vida, muita coisa, muita coisa. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiz uma oração a Deus. Eu orei, mas sabe quando você ora e você não vê uma luz e fala, oh, Deus, mas aquilo... Não, você só ora e fala, Deus, eu preciso de um milagre. E o Senhor é Deus de milagres.
Foi essa oração que eu fiz. Falei, Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe todas as coisas, e eu creio que o Senhor é o Deus impossível. Eu preciso que o Senhor mude o meu quadro. Gente, eu dobrei o meu joelho, peguei a minha Bíblia, pedi a Deus uma palavra, orei, falei com o Senhor, abri meu coração, chorei. E fiquei o dia inteiro mal. Foi um dia, assim, triste pra mim. Eu tava muito preocupada, muito ansiosa, eu não estava dormindo. E aí, gente, 2 dias depois, a minha advogada mexeu comigo. Isso assim, minha causa já tava ganha. Ela, ei, Polly, tudo bem? Do nada, gente, do nada. Eu que nesse sofá assistindo televisão. Ela me chamou no WhatsApp falando assim, ei, Polly, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela aqui, a sua causa saiu. Aí eu assim, gente, diante de Deus... Tô assim com ela, tá, Isa, mas eu tô no processo pra fazer minha última cirurgia, acabar essa novela, graças a Deus. Ela, não, Polly, foi a sua liminar, o juiz deu a sentença e ele condenou a Unimed a te pagar 10 mil reais de danos morais. Ô, gente, me deu uma crise de riso na hora, eu falei, não, você tá brincando comigo. Ela, lembrando que tem os 20% do escritório, que advogado cobra os 20%. Gente... Eu juro por Deus, pela minha mãe. Eu comecei a chorar e só agradecer a Deus. Falei, Isa, sério isso? Ela, sim. Só que tem uma coisa. O juiz condenou a Unimed a te pagar 10 mil reais com juros e correção. Só que a Unimed, para encerrar esse caso por aqui e a gente não brigar mais na justiça, a Unimed propôs de te pagar 10 mil reais fechadinho e acabar com isso tudo. Eu falei, aceito. Juro pra vocês, gente. Ela foi lá. Eu dei o ok pra ela, com menos de... Não deu nem 2 semanas, já estava com o valor na minha conta. Ela pegou, né, os 20% que seria a parte do escritório, e caiu na minha conta o valor dos danos morais. Algo assim, que eu quero contar assim pra vocês como um testemunho, porque eu já vi, gente, muitas pessoas, eu acompanho, muitas meninas, eu sei que todo advogado entra com pedido das reparadoras e com danos morais, mas eu nunca vi caso nenhum de meninas que ganharam danos morais. Eu, Polly. Existe, mas eu nunca vi de perto ninguém que tenha ganho danos morais. E Deus foi muito maravilhoso mais uma vez na minha vida, provando que Ele era Deus, que Ele é Deus, que Ele sempre foi, Ele sempre vai ser, Ele sempre será, e fez isso acontecer na minha vida. Então eu ganhei as minhas reparadoras e ganhei os danos morais também. E é isso. Essa é a minha história que eu tenho pra contar hoje em relação ao caminho. Gente, às vezes eu sou meio confusa, eu falo demais, eu deixo alguma coisa pra trás, eu volto, tento consertar, mas eu espero que vocês tenham me entendido, tá bom? E é isso. Se você quer mais vídeos sobre cirurgia, deixa aqui no comentário abaixo, se foi interessante pra você, se você gostou, deixe seu like, mande pra coleguinha, mande pra alguém que tem interesse nesse assunto. Se você já é inscrito aqui no meu canal e sabe dos vídeos que eu posto, que é de rotina de dona de casa, que mora sozinha, sem filho, solteira, receitinhas, arrumando casa, enfim, gente, rotina real de uma dona de casa que mora sozinha, trabalha e, ó, corre atrás. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, ative o sininho de todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Compartilha, curte, comenta, que é o que ajuda o canal a crescer. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, me siga lá no Instagram também, que é @PollyComI_Demudo_Oliveira. Polly do Oliveira me acompanha lá no Instagram também, tá bom? É isso, amor, espero que tenham gostado. Um beijo gigante pra cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.